Paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional do dia hoje. E o nosso devocional vai ser aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Amém? Isso quer dizer que não é por causa de um alimento que algumas pessoas possam dizer que são indeterminados. Por exemplo, tem pessoas que têm o costume de não comer carne de porco por questão de religiosidade, né? Mas esse versículo deixa claro para nós que não é aquilo que entra no nosso corpo que nos contamina, mas sim aquilo que sai do nosso corpo. É o que nós falamos, isso nos contamina, sabe? Aqui diz que nós devemos cuidar com o que falamos, porque é através das palavras que saem da nossa boca que nós somos contaminados, que é através do que nós falamos que nós estamos cheios. A gente mostra do que tá cheio, se a gente tá cheio de si próprio, se a gente tá cheio de maldade, quando a gente fala do outro, quando a gente faz fofoca, quando a gente causa uma intriga, quando a gente fica falando palavras indevidas. Então, através do que sai de dentro de nós, é que a gente mostra se a gente está caminhando em espírito, se a gente está cheio da presença de Deus, ou se nós estamos cheios de si, cheios daquilo que não é a vontade do Senhor para nós. E muitos acham que o que nós comemos é que nos deixam impuros, mas não é. E Deus provou isso através da visão que ele deu a Pedro em Atos capítulo 10, do versículo 10 ao 17. E o que nos deixa contaminados são as palavras que falamos, porque a nossa boca, como eu disse antes, ela vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E na palavra de Deus também fala que na nossa boca é através da nossa língua que tem o poder da vida e da morte. É a nossa língua que libera palavras de bênçãos e palavras de maldição. E é isso que contamina o nosso coração, porque quando a gente se deixa levar pelos sentimentos que a gente tem muitas vezes, como raiva, como ira, como mágoa, como inveja, como amargura, então a gente vai deixar aquilo ali entrar no nosso coração e a gente vai sair falando. Muitas vezes a gente vai tropeçar na nossa própria língua. E é isso que a gente deve cuidar para não acontecer. Porque não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. A fofoca, ela é tão pecado quanto o roubar, quanto o matar alguém, sabe? Então, a Bíblia deixa claro que é o que sai de nós, que nos deixa impuros, que nos deixa mais distantes de Deus, porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vai se enchendo, nos afasta de Deus. Porque se a gente tá sempre falando mal dos outros, sempre fazendo fofoca, sempre criticando, sempre julgando, é sinal que a gente não tá ali, pertinho de Jesus como deveria estar. Porque se a gente tá se enchendo da palavra de Deus, se a gente tá se enchendo daquilo que é do Senhor, que é um louvor, uma pregação, se a gente tá permitindo o Espírito Santo trabalhar em nós, a gente vai sendo mudado. Ele vai nos lavando, ele vai nos limpando, ele vai tirando toda a impureza que existe em nós. E sabe, eu não tô dizendo que você vai passar o resto da vida sem fazer isso, porque muitas vezes a gente não vai, quando a gente vê, já fez, sabe? Mas a gente deve se arrepender, a gente deve pedir perdão ao Senhor,
porque isso é da natureza humana, sabe? Às vezes a gente fala mal, até sem querer falar mal, mas muitas vezes a gente faz um comentário que não é que nem é assim falando mal, mas não é do agrado do Senhor, que aquilo tivesse saído das nossas bocas, sabe? Muitas vezes a gente acha que assim, vou só comentar com o meu marido, vou só comentar com a minha esposa. E é fofoca. É fofoca, gente. Muitas vezes a gente chega no irmão, na irmã, na igreja. Ai, o fulano de tal tá passando por isso, por isso, por isso. Vamos orar por ele? É fofoca, gente. Se o irmão não te pediu para conversar com outra pessoa, para pedir oração por ele ou por ela, é fofoca, sabe? A gente precisa parar de normalizar isso no meio cristão. Nós precisamos parar de normalizar certos pecados que hoje em dia tem sido muito normalizado no meio cristão. E muitas vezes a gente faz fofoca disfarçada de pedido de oração. E não tá certo, sabe? Sim, nós devemos caminhar com homens e mulheres de oração, mas a gente tem que ter cuidado com o que fala. É melhor que eu e você cheguemos em uma certa pessoa da confiança, seja no seu pastor, na sua pastora, numa amiga do círculo de oração, e você fala: você me ajuda a orar por essa situação que eu estou passando? Do que você ouvir da boca de outra pessoa você escutou ali, ela te pediu para não comentar com ninguém, você chega no fulano de tal e, vamos orar por a pessoa assim, 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 tá passando por isso, por isso, por isso. Não, gente, vamos deixar que a própria pessoa, se ela quer a ajuda de outra pessoa para orar pela situação dela, vamos deixar com que ela vá até aqueles que ela quer que orem por ela, sabe? Vamos parar de normalizar tudo isso, de normalizar o julgamento. A Bíblia fala que não adianta a gente querer tirar a trave, a viga que tá no olho do nosso irmão, que tá deixando ele cego, sendo que a viga do nosso olho tá muito maior que a deles, sabe? A gente precisa vigiar nos mínimos detalhes a nossa vida, sabe? A gente precisa aprender a se calar, muitas vezes, a ouvir e não responder nada, sabe? Ou muitas vezes, quando algumas pessoas vêm com determinados assuntos pra gente, a gente pegar e falar assim: não tenho interesse em saber, irmão, me perdoa, não quero, não, a vida do outro não me diz respeito. Eu dispenso essa conversa. Se você quiser conversar comigo sobre outros assuntos que não sejam outras pessoas, eu tô aqui. Mas para esse tipo de assunto, não. A gente precisa colocar limite nos outros, sabe? A gente precisa aprender essas coisas, porque hoje em dia tudo isso tem sido assim tão normal no meio cristão. E será que é isso que o Senhor quer para nós? De que adianta a gente ficar julgando o outro quando a gente não olha para si próprio? Porque se a gente para olhar para si, tem tanta coisa, tanta coisinha pequenininha, sabe? Tanto mínimo detalhe que precisa mudar na gente. E a gente precisa deixar o Espírito Santo tratar isso, sabe? Curar essas feridas. Porque muitas vezes a gente faz porque tá magoado com o outro, porque tá chateado, porque tá decepcionado. E não pode, gente. Não pode, sabe? A gente precisa cuidar com aquilo que sai de dentro de nós e também com aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente mantém escondido, sabe? Aquela sujeirinha que a gente varre para debaixo do tapete. A gente precisa apresentar isso a Deus, sabe? Aquele sentimento de justiça própria, quando você no seu pensamento ou lá no seu coração, você diz assim: não me conformo com fulano de tal, ele me machucou. E olha lá, recebeu a bênção assim, assim, assim.
Deus não tá certo. Gente, vamos deixar isso pra lá. O sentimento de justiça própria, ele não vem do Senhor, porque a justiça, ela pertence a Deus, e a justiça de Deus, ela é Jesus. Ele quer tanto abençoar a gente quanto a quem nos machucou, porque nós também machucamos pessoas, sabe? A gente precisa parar de ser hipócrita e de achar que só os outros é quem fazem mal para nós, mas a gente também magoa, a gente também machuca, a gente também fere, a gente também ataca, a gente também trata mal outras pessoas, sabe? Às vezes sem ver, às vezes sem querer e nem pede desculpa, nem volta e pede perdão, sabe? A gente precisa parar de olhar só para o outro e começar a olhar para dentro da gente, para toda a sujeira que tem dentro da gente e pedir o Espírito Santo para mudar, para limpar. Eu venho falar isso aqui para vocês com muito temor, sabe, ao Senhor e com muito amor também, porque eu sei que é importante para o Senhor que nós, os filhos dele, caminhemos em santidade, que a gente passe a olhar mais pra gente, porque quando a gente tá olhando mais pra gente, consequentemente a gente peca menos, porque a gente vai julgar menos, vai falar menos, a gente vai ficar mais em silêncio. E quando vem aquele pensamento de julgamento na mente, você rejeita. Sabe, você fala, Deus, eu não aceito esse pensamento aqui, não, isso daqui não é meu, não, eu não quero ficar julgando os outros desse jeito, porque a tua palavra fala que a medida com que a gente julga, que a gente usa para julgar os outros, é com essa mesma medida que o Senhor vai julgar a gente. Sabe, a gente precisa aprender a se corrigir, a apresentar ao Senhor as nossas falhas, os nossos defeitos, aqueles pecados de estimação, sabe? Muitas vezes a gente julga a roupa do outro, mas a gente não tá lá na vida do outro. A gente não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até ali. A gente não sabe se ela tem condições nesse exato momento de trocar o guarda-roupa dela. Tudo isso a gente tem que deixar que o Espírito Santo venha trabalhar no outro, assim como a gente tem que pedir que ele venha trabalhar em nós, sabe? Que ele venha nos transformar por inteiro, sabe? Que a gente permita que ele venha tirando tudo aquilo que não é dele, por mais que doa, por mais que a gente chore, por mais que a gente fique em desespero, sabe? É o Espírito Santo que convence, é ele que trabalha em cada um de nós. E no tempo certo, na hora certa, no tempo dele, ele vai mudando, sabe? Ele vai tirando velhos costumes, velhos hábitos, nos vestindo com roupas novas. E eu não digo da roupa espiritual, eu digo da roupa mesmo que a gente coloca no nosso corpo, da forma como arruma o cabelo, de tudo, sabe, gente? É ele que tem que convencer, não é a gente que tem que ficar olhando para o outro e julgando sabe, criticando. Às vezes a gente não fala para o outro, mas no nosso pensamento a gente já pecou, a gente já julgou, a gente já criticou e a gente nem olhou pra gente, sabe? Muitas vezes eles são. Eu vou falar algo polêmico aqui, gente, mas muitas vezes aquele que veio lá do mundo, que ainda tá com a roupa que não condiz com a roupa cristã, com a roupa mais modesta, mas o coração dele muitas vezes tá mais quebrantado que o da gente que tá há anos na igreja. Muitas vezes ele tá mais rendido, mais entregue, com mais fome, com mais sede de Deus do que a gente que tá ali, sabe, entregando louvor. Então, assim, hoje o que eu digo para vocês é: vamos tomar mais cuidado com aquilo que sai de dentro de nós, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que tá no nosso coração. Vamos cuidar com isso, vamos apresentar ao Senhor, sabe? Pedir: Senhor, me limpa,
Me purifica, me lava, Pai. Me lava com teu sangue, Jesus Cristo. Eu não quero permanecer a mesma, eu não quero mais ficar julgando, eu não quero mais ficar criticando. E sempre que esse pensamento vier, sempre que a vontade de falar algo vier, você fala: Deus, eu não aceito isso daqui. Porque são setas lançadas pelo inimigo. Você fala: Senhor, eu não aceito isso aqui mais em mim. Eu não aceito mais ser assim. Eu coloco a minha mente, Senhor, cativa a Ti, Jesus Cristo. Os meus pensamentos são Teus. Me alinha, Senhor, me alinha o meu coração ao Teu coração. Alinha a minha mente à Tua mente, Senhor. Alinha o meu falar ao Teu falar, Pai, para que a minha boca venha falar daquilo que Te agrada. Para que a minha boca venha falar aquilo que está no Teu coração. Para que da minha boca venha sair palavras de bênçãos e não de maldição. Sabe, gente? Vamos pedir isso ao Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita, é Ele que renova a nossa mente, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ser mais parecidas com Jesus, para que nós possamos ter a mente de Cristo em nós, porque o Senhor tem isso para nós. O Senhor tem a mente de Cristo para nós, porque nós somos filhos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então Ele tem tudo isso pra gente. E se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Basta nós nos policiarmos, a gente olhar mais pra dentro da gente e menos pro outro. E eu falo isso aqui pra vocês porque eu tenho aprendido isso. Ultimamente o Senhor tem me tratado nisso, sabe? A amar mais ao invés de julgar. E sempre que o pensamento de julgamento vem, sempre que o desejo de justiça própria vem dentro de mim, vem na minha mente, eu apresento ele ao Senhor e eu peço perdão a Deus. E eu falo: Deus, eu não aceito ser assim. Porque eu sei que o Senhor não me criou para ser desse jeito. Eu sei que o Senhor é justo, Pai. Que o Senhor viu o que aconteceu e que no momento certo o Senhor vai fazer. Que não vai ser do meu jeito. Muda isso dentro de mim, Senhor. Eu não quero permanecer da mesma forma. Eu não aceito. Muda os meus sentimentos, Pai. Limpa o meu coração, me purifica, Senhor. Sempre, gente, que esses sentimentos ruins têm vindo a mim, que vem à tona, eu peço a ajuda do Espírito Santo, eu peço perdão ao Senhor, eu apresento a Deus. Eu não fico escondendo do Senhor aquilo que eu tô sentindo, que é ruim, sabe? A gente não precisa ter vergonha de apresentar a Deus, não, porque Ele sabe o que tem dentro da gente. Ele sabe cada sentimento que a gente tem muito melhor do que a gente, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E aí cabe a gente apresentar ao Senhor, nos arrepender e pedir perdão, pedir Ele para nos mudar. Que vai chegar um momento que a gente não vai sentir aquilo ali mais, sabe? Mas a gente precisa render o nosso coração a Deus. A gente precisa render a nossa adoração ao Senhor. A gente precisa estar sempre nos pés de Jesus. A gente precisa orar. A gente precisa jejuar, porque o jejum, ele não é para mudar a Deus, ele é para mudar a nós, para mortificar a nossa carne, sabe? Para Deus trabalhar em nós, para que a gente esteja mais sensível à voz dele. Então, um conselho que eu deixo para vocês: orem, jejuem, lutem contra a sua carne, sabe? Porque é contra a nossa carne que nós devemos lutar, é contra as nossas vontades próprias, sabe? Que a gente precisa lutar. A nossa luta é contra a nossa mente, que nos limita, que nos traz sentimentos ruins, sabe? Só nós estamos em uma luta diária contra nós mesmos, não é contra o mundo, sabe? É contra nós mesmos. É contra aquilo que nós já não queremos mais para nós, que a gente quer mudar. Então, se eu posso deixar aqui uma dica para vocês: jejuem. Jejuem muito, gente, sabe? Faça pelo menos um jejum por semana. Se você
puder fazer mais, faça 2, faça 3, faça propósitos com Deus, retire ali por algum tempo um alimento que você gosta demais, sabe? Você pode retirar a carne, ou você pode retirar o doce, o chocolate, se você tem costume de comer chocolate todos os dias. Você pode tirar o arroz, se você é apaixonada por arroz. Você pode tirar o açúcar, sabe? Tira aquilo que vai te custar e entrega para Deus e fala: Senhor, olha, eu vou ficar tantos dias sem consumir esse alimento aqui, Pai. E é uma forma de entregar ao Senhor a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor venha me mudar, Pai, que o Senhor venha me curar em determinada área. Gente, nós devemos pedir a transformação a Deus. Nós devemos pedir que o Senhor nos cure das nossas feridas internas, sabe? Que o Senhor venha curar a nossa alma. Nós devemos pedir isso ao Senhor, que Ele venha nos mudar, que Ele venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, para que a gente possa ser transformado e dia após dia a gente possa negar o nosso eu, as nossas vontades carnais e estarmos com o nosso espírito mais fortalecido, porque é isso que o Senhor espera de nós, é isso que Ele quer de nós. Como que a gente quer passar a eternidade no céu adorando a Deus se a gente não quer se relacionar com Ele aqui na terra? Como a gente pode querer, eu vou pro céu, se a gente só busca a Deus no domingo, no dia de culto, lá dentro da igreja, chegou em casa e tchau, acabou, sabe? Não dá, gente. A conta não fecha. A gente precisa estar disposto a dizer não a certas coisas. Seja comida, seja lugares, seja amizades, seja relacionamentos. E entregar para Deus, sabe? Dizer: Pai, faz a tua vontade na minha vida. Pai, tira quem o Senhor tiver que tirar da minha vida. Todos que não forem do teu agrado, tudo aquilo que não é do teu agrado, Pai, tira da minha vida. Sabe, a gente precisa aprender a falar isso pro Senhor, a pedir Ele para limpar os nossos caminhos, a pedir Ele para trazer para os nossos caminhos as conexões certas, as amizades que Ele tem para nós. Sabe, gente? A gente precisa deixar Deus ser Deus. A gente precisa deixar o Senhor nos tratar. O Senhor nos curar. Trabalhar em nós. Já tem uns dias que eu venho falando isso aqui. Mas, sabe, gente? É porque de verdade a gente precisa deixar o Senhor nos transformar. Completar a boa obra dele em nós. Sabe? A gente precisa render mais adoração ao Senhor. A gente precisa entregar a Ele mais o nosso tempo. Porque o que temos de precioso aqui, que não volta, é o nosso tempo. Sabe? A gente precisa aprender a remir o nosso tempo, a contar os nossos dias. A gente precisa aprender a caminhar lado a lado com o Senhor. A viver com o Senhor, a estar em um diálogo sem cessar com Ele. Ele é o nosso Pai, a gente tem liberdade para falar com Ele a hora que quer, sabe? Ele tá sempre disponível para cada um de nós. Não tem essa de fila não, gente, para falar com Deus. Ele tá sempre ouvindo a gente, ele tá sempre vendo. Ele tá aqui comigo enquanto eu gravo esse vídeo, ele tá aí com você enquanto você assiste esse vídeo. Você já falou com o seu Pai hoje? Você já disse obrigado, Senhor, porque eu tô viva, eu tô vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou perecer. Obrigado, Senhor, porque esse ano foi difícil, mas eu vejo a tua mão, o Senhor tem me sustentado. Se eu tô aqui hoje, é por causa do Senhor. Você já disse isso para Deus hoje? Você já agradeceu pela saúde, pelo fôlego de vida? Vamos pensar mais nisso, sabe, gente? Vamos aprender a olhar mais para nós e menos para os outros. Porque assim, nós alcançaremos mais graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. E que neste dia você possa refletir sobre tudo isso que foi falado aqui no vídeo. Amém?
Fiquem com Deus.